A Mashiach Goalenu, o Messias, nosso Redentor, é o representante oficial daquele que o enviou. Ele é Adavar Elohim, a palavra de Deus, o Filho do Santo, bendito seja. Nele habita corporalmente a plenitude da divina presença, porque ele foi ungido com os 7 Espíritos de Deus, conforme consta no livro de Isaías, no capítulo 11. E dentre estes espíritos ou manifestações está o espírito de sabedoria, por meio do qual identifica a linguagem de cada indivíduo a quem deseja se aproximar e, com uma sensibilidade extremamente aguçada, fazer uma minuciosa leitura do coração humano, independente de se tratar de alguém com maior nível de erudição ou o tipo de pessoa mais simples. Como, por exemplo, Rav Shaul HaShaliach, mais conhecido como o apóstolo Paulo, ele nos conta a sua primeira experiência com o Mashiach no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, onde ele diz que é envolvido por uma luz cuja claridade excede o esplendor do sol. Então, uma voz fala com ele, Bilashon Ivrit, em língua hebraica, dizendo: Shaul, Shaul, lama ata rodef oti, por que tu me persegues? Ao que ele responde: quem és tu, Senhor? E aquela voz responde: Anohi Yeshua asher ata rodef, eu sou Yeshua a quem você persegue. E Shaul, sendo um erudito com formação rabínica farisaica, conhecia profundamente toda a escritura hebraica. Assim, rapidamente reconheceu a referência que consta no livro de 1 Samuel, no capítulo 26, onde no verso 18, David Ameler, o rei David, que era o ungido do Senhor, estava sendo perseguido pelo rei Shaul, que não coincidentemente possuía o mesmo nome que o seu. E então David fala para Shaul: Lama ze Adoni rodef achre avdo, por que o meu senhor persegue tanto assim o seu servo? Assim foi despertada sua compreensão de que, da mesma forma que o rei Shaul estava perseguindo insensatamente aquele a quem o Eterno havia ungido, também ele, Shaul, estava perseguindo Yeshua, o Mashiach, o ungido do Senhor. E desse dia em diante, Shaul, Paulus, nunca mais foi o mesmo. Isso porque Yeshua sabia exatamente, com precisão, a linguagem necessária para se comunicar com ele, para que assim pudesse gerar tal impacto na sua vida. E por outro lado, na Bessorat Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, vai nos falar de outro indivíduo que, diferente do que foi citado anteriormente, não era uma pessoa culta, nem possuía qualquer formação acadêmica. Muito pelo contrário, era alguém que, devido às suas condições, era totalmente limitado em sua interação social, porque é identificado como um surdo mudo. Então o mestre dá uma atenção especial para esse homem, seguindo alguns passos que mais parecem uma espécie de ritual, porém na verdade se trata de uma linguagem de sinais, uma comunicação não verbal para entrar no universo cognitivo daquele homem e desenvolver gradativamente a fé dele, preparando-o para receber o milagre. Vamos analisar cada passo. Primeiro, ele o tira da multidão e o coloca à parte com ele, como quem diz: eu preciso resolver algo em particular com você. Segundo ponto, ele coloca os 2 dedos nos ouvidos daquele homem e com a sua saliva ele toca a língua daquele homem, como quem estivesse expressando: então o seu problema, a sua dificuldade está na sua audição e na sua fala, eu vou ajudar você. Então ele dá um suspiro, que aquela palavra ela pode ser reinterpretada como um gemido, porque ele toma para si as dores daquele homem. Yeshua é tomado de compaixão, então ele olha para os céus, expressando a ideia de que ele está clamando pelo auxílio do Pai Celestial, para então finalizar com o comando de manifestação do milagre, Efatar, que em aramaico significa abra,
O aramaico era o idioma mais falado entre os israelitas. Todos entenderam o que Yeshua havia dito, mas o que talvez não tenha se percebido é que Yeshua escolheu justamente essa palavra para formar um acróstico e, de forma oculta, trabalhar a articulação de cada uma das letras que a compõem, dando luz a outras 4 palavras hebraicas. A letra Aleph se refere à palavra Osnaim, ouvidos. A letra Pei significa boca. Tav se refere a Tiftehu, abram. E a letra Het é a primeira letra da palavra Hayu, ouvidos e boca. Abram e vivam. Através dessa única palavra comprimida, ele mentalizava a extensão dos seus efeitos, pois Yeshua compreendia muito bem o poder intrínseco à língua sagrada. E é claro, não há ninguém que saiba manusear melhor a língua dos anjos do que o próprio Mestre. Por ser muito ensinado que o idioma mais falado pelo Messias foi a língua aramaica, muitos talvez pensem que Yeshua fosse um tanto indiferente quanto o idioma hebraico. Todavia, por se tratar da ferramenta por meio da qual foram criados céus e terra por meio das 22 letras do Aleph Beit, do alfabeto hebraico, a língua da criação é também o idioma espiritual no qual foram registradas as Sagradas Escrituras, fazendo dela uma língua santa que, para que não fosse profanada, era somente utilizada para adoração, leitura e estudo do Tanar, Torá, dos profetas e dos escritos, para louvores e, como vimos nestes 2 casos, para gerar palavras de bênção e impacto que resultam em cura e salvação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber notificação de mais vídeos como esse. E se você tem interesse em saber mais sobre a língua sagrada e gostaria que eu fizesse um vídeo falando exclusivamente sobre isso, escreve aí nos comentários mais hebraico, que eu vou me preparar para no momento oportuno trazer mais esse conteúdo para vocês. Shalom, shalom, que o Eterno os abençoe.